Noite, Boa noite, meu irmão. Tudo bem com você? tô ótimo. E você? Como é que você tá, meu sócio, meu irmão querido? Maravilha. Tirando a correria, estamos bem Estágio, demais. Nature, Rapaz, 2B, esse homem não para. atendendo consumidor lá, conversando com o consumidor, cuidando de colaborador, o negócio é insano. Massa, legal, legal, legal. Uma experiência diferente também. Experiência, experiência. Muito bom, tô arrumando aqui. Eu tô em casa hoje, eu cheguei mais cedo, arrumando um cenário aqui. E aí, pessoal, vamos falar de precificação? Essa será que é a dor de vocês também? Eu imagino que seja. Mano, isso aqui é engraçado quando a gente fala desse assunto, cara, porque eu falo muito isso na internet, ainda mais depois que eu estudei muito precificação. O maior problema de uma loja de naturais é quando o gestor não sabe quais são os erros que está cometendo. Então, se você quiser entender o porquê que a sua loja não vai tão bem quanto você gostaria que fosse, clica aqui embaixo, agenda o diagnóstico gratuito com a nossa equipe da 2B Instituto Natural. Nós somos o maior instituto de empreendedorismo para lojistas de naturais do Brasil e vamos fazer um diagnóstico gratuito da sua loja de natural para você entender qual o melhor caminho para você. Clica aqui embaixo. Para trazer essas aulas para dentro da 2B. E eu falo muito que, cara, o preço hoje, né, ele literalmente é responsável pela grande parte aí das empresas que fecham hoje o mercado. Por N motivos, né? Não só o erro em precificar, né, Bruno? Não só o erro em precificar. Exatamente. Eu, inclusive, antes de entrar na live, eu tava vendo um vídeo agora do Lázaro do Carmo, falando um pouco sobre esse pedido de recuperação judicial do Grupo Pão de Açúcar, né? E Uhum. ele falou exatamente isso, que, é claro, um Grupo Pão de Açúcar, a gente está falando de precificação, mas a gente está falando de um mercado que tem margens muito espremidas e, obviamente, o que deixa a margem de um negócio, seja uma loja pequenininha de naturais ou do Pão de Açúcar, uma margem de lucro muito espremida, obviamente está ligado ao teu custo, mas está ligado também à sua precificação. Então, precificar em uma loja de naturais é algo extremamente importante, é algo que vai ser um divisor de águas no seu negócio, se você vai prosperar, abrir novas lojas, ou se você vai quebrar. E essa é uma grande dor, muita gente não sabe como precificar. Então, antes de a gente entrar nos temas, né, Bart, a gente vai trazer aqui 7 erros crassos que a maior parte dos lojistas naturais cometem na hora da precificação. Antes de entrar nesse tema, lembrando sempre, pega o aviãozinho aqui do lado direito da sua tela. Enquanto eu estou falando, eu vou fazer isso também. E manda essa live para quem tem lojas naturais, para o seu amigo, manda para o gerente da sua loja que te ajuda na precificação. Eu estou aqui mandando para a galera que me segue, que eu sei que tem lojas de naturais aqui. Também tô mandando para um baita galera aqui, viu? Boa, boa. Essa live eu acho que é uma das lives mais importantes que a gente já fez, viu, Bart? Sem dúvidas. Porque, cara, é assim, é bem falando ao pé da letra, né? Se tem uma coisa que quebra a loja de produtos naturais, né, é o preço errado. E o dono não percebe. Quando ele percebe, a roda já alagou tudo. Exato. Bom, já mandei aqui para uns 30 contatos, espero que quem esteja aí também mande. E fique à vontade de mandar perguntas aí no chat para gente sobre precificação, dúvidas também, que a gente sabe que é um tema bastante espinhoso, que a maioria dos lojistas dominam bem pouco. E aqui a gente vai focar nos principais erros, porque se a gente evitar os principais erros, a gente já tem uma chance boa de não fazer caca nesse tema. Eu Vamos começar? achava que eu achava que a principal dor de loja de produtos naturais era a granel, mas não, gente. É o preço. É o preço. Boa noite, Júlia. Saudade de você. Maravilhosa. Seja bem-vinda. Muito Bora bom. então, Bruno. Quer falar, começar o primeiro aí, a gente vai comentando? Bora. E esse primeiro já tem a ver aqui com o que falaram aqui em cima, ó. Falei hoje em um grupo sobre precificação. Gente, precificar olhando concorrente, olhando colega. Esse é
o primeiro erro que a gente vai comentar aqui. E por que me chamou a atenção dessa palavra no grupo? Porque o Bart, ele tá no grupo da 2B, ele tá no grupo da Natura Representações, no Descomplica Granel. Graças a Deus isso não acontece no grupo da mentoria, tá? Mas eu vejo muito vocês assim. Meu, quanto vocês estão vendendo Psyllium? Quanto que vocês estão vendendo não sei o quê? Quanto vocês estão vendendo não sei o quê? A galera quer se basear no preço que as outras lojas estão vendendo, sem levar em consideração o tamanho que é o Brasil, o custo de cada loja, a cultura regional de cada loja, e a galera, tipo, se baseia no que mais ou menos o povo tá vendendo. Esse é o, talvez, a gente começou porque talvez esse seja o erro mais clássico que a gente mais vê, Bate, na nossa mentoria, quando as pessoas entram, é essa questão de precificar olhando o concorrente. Primeiro, gente, primeiro que na grande maioria das vezes, o teu concorrente também não sabe o que ele está fazendo. Então, como que você vai basear a tua precificação em provavelmente um empresário que também nem sabe o que ele está fazendo na precificação da loja dele? Olha que loucura. Segundo ponto, que você não pode se basear no seu concorrente. Pode ser que ele seja dono do ponto comercial dele, não pague aluguel. Então ele vai ter uma outra característica, ele vai poder ter uma margem de elasticidade no preço muito maior, porque talvez ele não tenha esse custo fixo que pega boa parte do nosso faturamento. Então existem N fatores, e a gente poderia ficar até amanhã aqui justificando o porquê você não deveria pautar a sua precificação no seu concorrente. Pode ser, por exemplo, que ele já esteja num outro momento da empresa dele, que ele tem uma rede de 3, 4, 5 lojas, que ele compre tudo em sacaria fechada, então ele paga muito mais barato do que você. E aí ele vai conseguir fazer um preço e para ele é sustentável e que se você copiar o preço dele, para você, você quebra. Uhum. Quantos motivos... Tem mais algum aí que você lembra, Bart? Que se você... Tem. que mais? Copiar o Eu concorrente. vejo, eu vejo muita gente querendo basear preços de produtos chaves que a gente sabe que precisa vender mais em conta por conta de mercado e tal, como por exemplo castanha de caju, castanha do Pará, uva passa. Eu vejo muita gente querendo se basear com esses preços com supermercado, por exemplo. Meu Deus E do agora céu. eu estou estagiando dentro de um hortifruti que é um supermercado. E ele tem uma área de granel de mais de 200 potes. Para mim é o supermercado que eu achei com mais granéis ali da vida. Acho que foi Deus que me colocou ali dentro. E o que eu pude perceber nisso, né? Às vezes as pessoas querem se basear com o preço do supermercado. Só que, para colocar esses 200 granéis lá, o supermercado já existia. O custo daquele imóvel era pago já pelo supermercado, sem ser pelo granel, já era pago pelo supermercado. O granel foi ali um bônus, um aleatório ali. E o número de pessoas, eu fiquei 1 hora de braço cruzado na frente do granel, num horário que não era pico. Foi das 3 às 4 da tarde, não era pico. E a área de granel atendeu 67 pessoas numa hora. É muita gente, Tá é louco. muita gente. E assim, com a margem que o supermercado trabalha, somando com talvez um imóvel próprio, ou o mercado já se paga o valor do aluguel, mais essa quantidade de gente comprando a granel lá, é impossível tu querer se basear no custo dele. Exatamente. E aí tem muito lojista que fala, Bruno, mas se eu não me basear no custo dele, eu não vou vender. Porque a gente tem esse medo de que para a gente vender, a gente tem que ser o mais barato. Mas a gente vai falar desse erro mais na frente. Então, gente, primeiro erro dos 7 erros sobre a precificação. Não se basear no seu concorrente. Se você basear a sua precificação com base no seu concorrente, é um erro crasso que a maior parte das lojas naturais cometem. Isso pode quebrar o seu negócio. Segundo erro, vou falar que você comenta, Bart. Precificar os seus produtos sem saber o seu real custo fixo. Meu Esse amigo, o que também. me aparece de cliente falando que multiplica por 2 o preço, que multiplica por 3, e aí eu pergunto, mas você considera o seu aluguel, funcionário, energia, impostos, contabilidade, sistema, você considera isso? Tá tudo englobado nesse vezes 2 vezes 3. Puta que lá merda, Bruno, puta que lá merda. Esse é um erro também. Essa multiplicação básica sem considerar
se o custo dele é maior, é menor. É E a gente mesmo, cara. e é muito parecido do que a gente comentou com o seu concorrente, mas esse erro, ao invés de você calcular sem olhar para sem você querer se basear no que está fora, um outro erro é você precificar sem olhar o que está dentro, sem você entender as suas características de negócio. Por exemplo, se o seu aluguel é 10% do seu faturamento ou muito acima, cara, você tem que colocar muita margem na tua precificação, porque senão você não vai conseguir pagar seus custos fixos. Agora, se você tem um aluguel super ajustadinho, pô, que representa só, Bruno, 1%, 2% do meu custo fixo, se eu tenho um número de funcionários bem ajustadinho, abaixo de 10% do meu custo fixo, eu tenho um pouco mais de gordura para fazer uma gracinha, para fazer um dia do granel, para dar um descontinho a mais, para precificar um pouco mais agressivamente. Agora, se o meu custo fixo ele é alto, você já começa o teu mês devendo muito, percentualmente perto do seu faturamento, porque o muito pouco ele é relativo. Quando eu digo muito, não quer dizer assim, às vezes você tem um aluguel de 10 mil, mas seu faturamento é 500 mil. Tá ótimo. Às vezes você tem um aluguel de 3 mil, mas seu faturamento é 15 mil, é 10 mil reais. Então, percentualmente, proporcionalmente, teu custo fixo ele pode ser muito alto ou muito baixo comparado ao seu faturamento. A gente sempre compara o custo fixo com relação ao faturamento. Quanto maior é o seu custo fixo proporcional ao seu faturamento, mais você vai ter que colocar a margem na sua precificação para você pagar os seus produtos e aqueles custos fixos. Se você não considera isso, cara, se você só considera vezes dois, sem entender sobre o peso do seu custo fixo no seu negócio, a chance de você levar o seu negócio para o buraco ou você está perdendo a oportunidade de vender mais é muito grande embaixo. Exato. E outra coisa também aqui, né? Entra essa parte de precificar sem saber o custo fixo, ela entra muito no terceiro ponto, gente. No terceiro ponto. Não sei se você viu, Bruno, entrou recentemente uma aluna na mentoria, no qual ela, nos primeiros momentos dentro da mentoria, ela já descobriu um problema enorme na precificação dela, onde ela tinha que vender, estava vendendo X, mas ela tinha que vender Y para cobrir aí todos os custos da empresa. E o que acontece, gente? No primeiro momento, você acaba não percebendo isso. Por quê? A grande maioria dos empreendedores no Brasil são empreendedores amadores. Eles misturam conta pessoal com conta jurídica, tá? E a curto e médio prazo, você não percebe que você está tirando dinheiro do seu bolso. Você não percebe, tá? Então, às vezes você tem lá, o produto custa R$ 10, você está vendendo a 15, mas você tinha que estar vendendo a 18. E aí, quando eu falo essa realidade para você, pô, você tinha que estar vendendo essa tesoura a R$ 18, sabe o que acontece? Tu fala que não tem como vender, porque você não pagaria R$ 18 numa tesoura. E esse é o terceiro ponto. Exato. Então, o terceiro ponto é precificar olhando somente o seu bolso. Ah, eu não vou colocar um produto aqui porque meu cliente não paga R$ 300. Eu tenho um caso sobre isso, mas antes de contar esse caso, eu quero aproveitar esse gancho que você falou da mentoria. Gente, o que a gente mais vê, que lembrando que a nossa mentoria 2B é a maior mentoria do Brasil para lojas naturais, inclusive o senhor que eu estou dizendo, quem está dizendo é o chat GPT, né, Bart? O chat GPT está dizendo que a mentoria da 2B é a maior mentoria para lojas naturais. São mais de 200 lojistas lá dentro. E é um acompanhamento de um ano que você fica comigo com o Bart. São mais de 24 aulas, encontros presenciais na Naturaltech, enfim. E a nossa mentoria, a primeira mudança que acontece logo assim de largada, no primeiro módulo, é precificação. A nossa mentoria, de modo geral, ela se paga nos primeiros 2 meses. Por quê? Porque o lojista ele desperta que ele está precificando errado. E ele aprende a precificar. Ele tem um despertar da consciência de uma maneira técnica, com planilha, entendendo por dentro como que se faz uma precificação correta. Se tiver mentorando não assistindo aqui, eu quero que me desminta aqui nos comentários se eu estiver falando mentira, tá? Que a mentoria ela se paga nos primeiros 2 meses só nesse ajuste, nessa virada de chave sobre como precificar corretamente. Ela já está paga. A maioria dos nossos alunos já aumenta 5, 10, 15 mil reais de faturamento de largada, nos primeiros 2 meses, lembrando que a mentoria é um ano inteiro. Mas fechando esse parênteses, falando do terceiro ponto, que é
precificar olhando somente o seu bolso. O que que é isso? É quando você fala, não, esse produto tá caro, eu não pagaria, então eu não vou precificar desse jeito. Gente, eu tenho uma história para contar aqui. Eu estava no Espírito Santo, no Mercadão Municipal do Espírito Santo, e lá tem várias lojas naturais em Vitória. Aí eu entrei numa loja, uma loja pequenininha, nem era tão bonita, e eles estavam vendendo, sabe aquele produto? Eu sempre conto essa história, Bart. Aquele produto verde que é tudo escrito em chinês, eu não lembro, ginseng, eu não lembro qual produto que é. Eu sei que é um produto verde brilhante que de vez em quando eu encontro nas lojas Eu não vou naturais, me lembrar numa o que que é. caixinha. É um produto de uns 300, 400 reais. Quem é lojista e vende esse produto, coloca aqui no chat para lembrar. É uns produtos de 300, 400 reais. Entrei na loja super simples, assim. Ele falou, Bruno, esse daqui é um dos produtos que eu mais vendo. 400 reais o produto. Tem cliente que vem aqui e compra de 3, 1.200. É uma benção. E vendo pra caramba esse produto. Aí eu falei, nossa, que legal, né? Um produto diferente e tal. Beleza, saí dessa loja, andei assim, gente, 30 metros. No mesmo mercadão municipal de Vitória, na mesma cidade, no mesmo momento, entre uma loja super bonita e tal. Aí eu, como gerente nacional do Catarinense, estava oferecendo o ômega 3 da Catarinense, por exemplo, né? Numa super promoção para o lojista vender, sei lá, R$ 59,90 o ômega 120 cápsulas. A lojista falou para mim, Bruno do céu, você conhece bem Vitória? Você conhece bem o Mercadão? Porque aqui ninguém compra produto de R$ 60, não. Você tá R$ 60, Bruno? Não, ninguém compra produto de R$ 60. E eu tinha acabado de ser de uma loja que era metade do tamanho da dele, bem mais simplesinha, e o cara tinha acabado de falar que ele vendia um produto escrito em chinês por 300, R$ 400. Então, esse é um grande erro que muito lojista comete. Precificar um produto ou comprar um produto só pensando no teu bolso, na tua crença limitante, tá? Então, gente, A nós temos galera que ter acha estratégia. a galera acha que a régua de preço é o próprio bolso, mas não é. A régua de preço é o mercado, é o que o mercado pede. Exato. Então, esse é um erro crasso que limita o faturamento do seu negócio. Às vezes você deixa de trazer um produto de valor agregado maior, né? E eu costumo dizer na mentoria que o universo diz sim para tudo. Se você fala que o teu cliente não tem condição de pagar 60, o universo diz sim. Mas não é uma coisa mística. É porque você só vai ter produto Xing Ling na tua loja, aquele cliente que tem poder aquisitivo não vai entrar na tua loja e você só vai trazer cliente escasso que só procura produto Tabajara. Então o universo diz sim para tudo. Mas é uma Uhum. questão lógica, não é uma questão mística. Agora, se você tem produto bom, de qualidade, precifica bem e entrega um bom serviço, você vai atrair clientes prósperos e que têm disposição a pagar bem, porque você tem uma boa loja, um bom produto e uma boa precificação. É isso. E qual que é o quarto erro, Bart? O quarto é não considerar o valor da loja, né? Não, é quando a pessoa, tipo, não acredita no que ela tem ali dentro do negócio dela, né? Não se considera um especialista em determinado nicho. Exato. É o que É, você acabou de falar no exemplo da caixinha dourada. é você precificar olhando só o produto. Ninguém compra só um produto. A pessoa compra a experiência, a pessoa compra o seu atendimento, o seu sorriso, a sua consultoria, o seu conhecimento de produto. Ninguém compra só a aveia pela aveia. Uhum. Ninguém compra só a castanha pela castanha. Se fosse assim, carro era tudo igual. Ah, é quatro pneus que leva para um lado e para o outro e um motor. Não é assim. Se fosse assim, barrinho de proteína era tudo igual, não teria uma empresa gigante comprando a Bolt por R$ 1 bilhão. Então ninguém compra só produto pelo produto. Primeiro que a gente sabe que existe uma variação enorme de qualidade. Tem produto que está rançoso, que está mais tempo e não está. Tem produto, tem tempero que tem muito mais qualidade, tem tempero que tem muito menos. Chimichurri não é tudo igual. Açafrão não é tudo igual. Cacau não é tudo igual. Começa por aí, na qualidade do produto. Aí às vezes você tem o mesmo produto, só que um produto está num pote limpo, esterilizado, organizado, o outro está num pote sujo. Aí você tem um produto que você é mal, uma loja que você é mal atendida, na outra você é bem atendida. Você entra numa loja que tem uma música ambiente tocando, você entra numa outra, não tem nenhuma experiência para o cliente. E isso tudo gera valor.
E o valor tem que estar no preço. O valor tem que estar no preço. Vou dar um exemplo. Quem tem carro? Quem tem carro normalmente, você passa aqui na Bandeirantes em São Paulo, você tem o litro do álcool, por exemplo, desde R$ 4,79 num posto Shell, posto Piranga, a R$ 4,00 no posto Xing Ling. Eu não paro no posto Xing Ling para colocar um combustível que eu sei que vai arrebentar com o motor do meu carro. Agora, se eu não economizo 80 centavos por litro, isso eu estou falando um tanque de 50 litros, é uma economia. Se eu não economizo isso no motor do meu carro, será que eu quero economizar num negócio que eu vou comer, que eu vou colocar para dentro do meu corpo? Será que eu vou me importar em pagar 80 centavos mais caro, ou R$ 5 ou R$ 10 mais caro, uma coisa que eu vou consumir? Então olha que loucura, gente. Então às vezes a gente tem medo de precificar um pouco mais e a gente não considera o valor que a gente entrega. Agora, é claro, a gente tem que pensar em qual que é o valor que a gente entrega, né, Bart? Será que a nossa Exato. loja está entregando valor? E como que a gente entrega valor para o nosso cliente, Bart? A gente Exato. fala muito isso na mentoria, né? Antes, só um ponto aqui. A menos de um quarteirão da onde eu estou estagiando tem uma loja de produtos naturais. A menos de um quarteirão. E aí eu falei, caramba, será que é uma loja nova, né? Já passo na porta todo dia, uma loja muito bonita, bem equipadinha, só que o cara tem um diferencial nessa loja. Ele tem uma experiência, que é uma loja especializada em orgânicos. Quando eu passo ali na porta, dá para ver que tem mais de 350 potes de granel. Mas ele é uma loja que tem muito produto orgânico. Então, ele consegue se diferenciar perante o hortifruti tranquilamente. E ele tem um valor ali. Fui entrar na conta do Instagram dele, só para ver se realmente não era uma loja. O primeiro post dele tem 6 anos. Primeiro post, ele está ao lado de uma potência arregaçadora vendendo granel. Exatamente. Que gera valor. Encontrou o seu nicho, né, Bart? Um atendimento consultivo. As pessoas, quando vão na loja de produtos naturais, elas estão com algum tipo de problema. Você auxilia a pessoa a comprar na sua loja, você não vende para ela. Né? A Porque é gente diferente de um ensina isso na supermercado, que mentoria. você não consegue dar esse nível de assistência no mercado que atende 70 pessoas por hora no granel. Não, tem Impossível. como. Impossível. Bom, então vamos recapitular aqui até agora os erros que a gente já falou, Bart. Primeiro erro, não precificar olhando o seu concorrente. Ou precificar olhando o seu concorrente é o erro. Segundo erro, precificar sem saber os seus custos fixos. Eu espero que vocês estejam notando aqui, tá, cara? Porque esse conteúdo aqui não existe na internet. Essa qualidade de conteúdo. Terceiro erro, precificar olhando somente o seu bolso. Comprar produto olhando o seu bolso, precificar olhando o seu bolso. Ah, eu comprei esse chá por R$ 5, se eu colocar R$ 30 o quilo, ninguém vai comprar. Mas a pessoa compra 30 gramas. Ela não vai nem perceber, ela vai pegar R$ 5, R$ 6 para ela, não vai fazer diferença. Para você vai fazer muita diferença. Então, terceiro erro, precificar olhando somente o seu bolso. Quarto erro, precificar não levando em consideração a experiência, o valor que o seu negócio entrega ao seu cliente. E aí é importante você elencar quais são os valores que você entrega, o que você está deixando a desejar que você pode entregar mais para poder agregar valor no preço. E qual que é o quinto erro, Bart? E antes de falar do quinto erro, você falou que você espera que vocês estejam anotando, mas eu esqueci de avisar você, tá, Bruno, que esses 7 erros, eu fiz um e-book dele. Eu fiz um e-book, Que está com a legal! Kátia, tá? Tá com a Kátia. Então depois vocês chamem a 2B, tá? No WhatsApp, falando, eu tava lá na live, eu quero o meu e-book aí. Vai ganhar um e-book? Dos 7 pontos, tá? Então Dos chama a 7 erros. Kátia lá, tá? No WhatsApp da 2B ou chama ela aí no Instagram que ela desenrola para vocês. Esse quinto ponto aí, o Bruno, ele é um ponto, cara, que é um desespero da maioria das lojas quando fala, meu Deus, meu faturamento caiu, tô perdendo cliente, o que que tá acontecendo? Que é o desconto excessivo.
Tudo o cara acha que para vender ele tem que ter desconto. Ele tem que dar desconto para vender. Não, existem vários erros crassos. Putz, Um que a gente mais ouve. Bruno Bart resolveu meu problema. Vou fazer o dia do a granel. Vai resolver. Eu vou dar 20% de desconto no dia do a granel. Vou bombar e vai resolver o meu problema. E o que que acontece? Aí você vai fazer a quarta do granel, 20% de desconto. Aí o teu cliente que é na segunda não vai, o que é na terça não vai, o que é na quinta não vai, o que é na sexta não vai, vai todo mundo na quarta. Aí você vende. Arregaça de vender o seu faturamento e tudo que você vendeu na quarta você teve zero de lucro. Porque você não sabe precificar. Porque você acha que vender com 20% de desconto você ainda tem lucro. E você não tem lucro dando 20% de desconto. Você está vendendo no prejuízo. Aquele dia que você arregaçou de vender no seu faturamento, aquele dia você pagou para trabalhar. E aí você perdeu o cliente da segunda, da terça, da quinta e da sexta. uhum. Esse é um erro crasso que acontece. A gente vê muito isso na nossa mentoria. Quando o cliente entra e olha que ele assiste o módulo de precificação, ele fica abismado. E aí, qual que é o problema? E agora, Bruno? Se eu deixo de dar esse desconto de 20%, se eu deixo de ter o dia do granel, a quarta do granel, aí é outro desespero. Ele acha que ele vai perder todos os clientes dele. E a gente trabalha tudo isso na mentoria. Como desmamar esse cliente do dia do granel para você parar de ter prejuízo nesse dia. Esse é crasso, esse erro, Bart. É aquele casal mineirinho que entrou na mentoria, desde que abriram a loja, eles dão 10% de desconto. É 10? É 10, né? 10. Acho que era 10. Desde que eles abriram a loja, gente, eles davam 10% de desconto para todo mundo, desde que abriu a loja. É uma promoção que eles fizeram de inauguração e não conseguiram tirar por uma crença. Mas dentro da mentoria 2B eles tiraram. O que aconteceu? Eles estavam falando para a gente. O que aconteceu? Aumentou o lucro. Aumentou o lucro. Exatamente. Então, Perdeu o cliente? Não perdeu. Muitos nem sabiam que pagavam com desconto, gente. Para você ver como é uma crença nossa em achar que a gente precisa dar desconto para tudo. O brasileiro, ele é pechincheiro. Claro que ele é pechincheiro, ele sempre vai pechinchar, faz parte da cultura. Mas assim, o desconto constante, ele é um vício. E o vício, gente, sempre vai literalmente ferrar e acabar com o seu lucro. exatamente. E outro erro que, nesse tópico, nesse quinto erro, que é dar desconto excessivo, o cliente vem para comprar um produto de prateleira, e aí ele compra um whey e uma creatina, que normalmente são produtos que a gente tem margens já baixas de lucratividade por conta de concorrência na internet e tudo mais. E só que a compra do cliente fica exorbitante, 300, 400 reais. E o que, que o cliente faz? O brasileiro, bom brasileiro faz? Pô, não tem um descontinho aí? E o que, que o lojista faz? Facilmente, por qualquer coisa, vou te dar 10% de desconto. 10% de desconto no produto de prateleira, meu amigo. Mais uma vez, parabéns, porque você está pagando para trabalhar. A não ser que a sua loja atrás seja uma ONG, você, naquela venda de 400 reais, você pagou para trabalhar. Então, tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: faturamento é vaidade, lucro é sanidade e caixa é rei. Então, meu amigo, faturamento é vaidade. Você achar que você fez uma venda de 400 reais com desconto de 10%, era melhor você não ter feito. Você achar que você vendeu 5, 10 mil reais no dia do granel com desconto de 20%, era melhor você não ter feito. Porque essas estratégias de desconto para a loja toda de 20% um dia todo, se você acha que você está sobrevivendo só por conta disso, na verdade é isso que está afundando o seu negócio e você nem sabe disso. Então, é sobre tudo isso que a gente traz na mentoria. É trazer consciência para você, clareza para você. Infelizmente, no Brasil, a maioria das lojas naturais não faturam nem 100 mil reais por mês. Então, qualquer erro desse pode ser um divisor de águas entre quebrar o seu negócio. Então, por muitos erros desse que a gente está falando, e a gente está falando só de um tema, que é a precificação. Isso já falando só de setinhas. Na mentoria, a gente trata muito mais coisas. Mas são erros como esse que faz você trabalhar, e no final do mês você não vê R$ 1 no seu caixa sobrando. Então, se você está cansado de trabalhar e não ver dinheiro no seu bolso, é por conta de erros como esse. Hoje você não tem nem consciência. Então, o que eu digo? Se você
Se essas situações que a gente trouxe aqui, você se identificou com alguma delas, manda uma mensagem para mim, manda uma mensagem pro Bart, marca um diagnóstico gratuito. É 1 hora que você passa com a Kátia, que ela vai dar um diagnóstico de quais são os principais erros do seu negócio. E se você entender que a mentoria da 2B é para você, se você quiser levar para um outro patamar, para um nível de profissionalismo completamente diferente do que você tem hoje no seu negócio, você entra para esse hall de 200 trilogias naturais que a gente tem na nossa mentoria, né? Ô, Bruno, Bart, a Flávia vamos lá. quer que você repita a frase. Acho que é faturamento Faturamento é é vaidade, vaidade, lucro é lucro é sanidade sanidade e e caixa caixa é é rei. rei. É Então, isso. filho. Ó, o Bom Futuro, saudade do Bom Futuro, hein? Gente boa demais. Tá aqui. Quando as pessoas vão nessas grandes redes de mercado, exemplo, Açaí, ninguém perde desconto. É verdade. É Eu tô verdade, vendo Digão. isso aqui agora como estagiário Nortefruti. Não tem ninguém pedindo desconto, gente. Ninguém pedindo desconto. E Ó, eles compram 200, 300, 400, 500 reais, né? Pede não, desconto. não tem pedido de desconto, gente. É o preço que tá na gôndola e VAP. É isso aí. Qual que é o sexto ponto, Bart? Sexto erro mais cometido para lojas naturais na precificação? Não, esse sexto erro, gente, ele é muito ridículo hoje, em 2026, e pelo menos uns 5 anos atrás ele era muito ridículo, tá? Hoje ele é matador, que é não atualizar o preço a cada compra. Galera, não faz isso, gente, por preguiça. Por preguiça, porque tem que arrancar etiqueta de pote, mudar a prateleira, atualizar sistema. Pelo amor de Deus, estamos em 2026. Vocês não têm noção a loucura que tá os importados por conta do canal de Osmor lá que tá fechado, gente. Vocês não têm noção da porcaria que tá o mercado de importado. E aí eu vejo isso não atualizar o preço a cada compra é terrível. Ô, Bart, nós tivemos uma aluna da mentoria, claro que não vou falar o nome para não expor, que quando ela entrou na mentoria, a gente foi fazer um diagnóstico na loja dela, ela falou assim, Bruno, eu sobrava tanto lucro na minha loja e cada vez sobra menos lucro, né? E a gente foi tentando entender porque o faturamento dela era o mesmo e o custo fixo dela era o mesmo, gente, por que que tá diminuindo tanto esse lucro assim? E quando eu fui ver, fazia quase 6 meses que ela comprava produtos e não atualizava os preços nas compras. Gente, hoje é quase assim raro o produto que a gente compra de um mês para o outro, 2 meses, 3 que não tem atualização de preço, é raro. Então não existe entrar uma nota fiscal na sua loja, uma compra na sua loja, sem você olhar se atualizou o preço ou não e você atualizar o seu preço imediatamente. Não existe. Se você estiver fazendo isso em 2 ou 3 meses, a sua margem de lucro, que era 20, já cai para 10, mais 3 meses já está zerando. Não existe, tem que ser repassado. Ai, Bruno, porque tem gente, tem perfil que não faz isso por preguiça, o que é inadmissível, e tem perfil de empresário, Bart, que não faz isso com medo de repassar preço. E ele acha que ele tem margem para absorver aquele aumento. Não existe mais isso, gente. Lá Não, atrás, o Bart e sempre conta essa história, né, Bart? Conta a tua história de há 10 anos atrás no Granel, como era. e Aí tudo já, bem. já conto, mas só lembra do negócio. Quando a gente foi visitar um aluno nosso, chegamos lá, o leite de coco no pote dele era o preço que a importadora estava comercializando. Foi numa época que o leite de coco deu uma subida. O leite de coco no pote dele era o preço que a importadora estava comercializando. O que está acontecendo aqui, amigo? Que rolo tá aqui? Não, ainda tem estoque. Ah, vai cagar no mato, bicho. Vai cagar. Que a gente tem um estoque. Tem estoque o quê? A gente tem atualização de preço de combustível, os caras já aumentam direto. No Que se dia. lasque que tem estoque de gasolina ainda. Que se lasque. Até porque quando você for recomprar, já não é mais aquele preço. Então, assim, o Bart foi lá como representante da Natura e passou a atualização de tabela para você. Você viu que mudou o preço? Você já pode ajustar, porque o seu concorrente já vai começar a ajustar, porque o pessoal já vai comprar no preço novo. Quando você tiver que recomprar, você vai ter que recomprar no preço novo. Você já tem que ajustar. Não dá para você ficar comprando e deixar passar isso daí, gente. Pelo amor de Deus, isso é um erro crasso. Seja por medo de repassar ou por preguiça, né? Por preguiça, pelo amor de Deus, né?
E É o é teu por negócio, isso, teu ganha-pão. e é um dos motivos também que eu falo da gente deixar a loja o mais clean possível. Né? A galera quer ir na gráfica, imprimir umas etiquetas desse tamanho, cobrir o pote inteiro, o cliente não consegue ver o produto e dá um trabalho danado para atualizar o preço daquilo. Dá um trabalho danado. Até deixar o quê? O pote o mais clean possível para isso. Até lá no Hortifruti mesmo, as etiquetas deles são bem clean. Cara, o mais. Porque eu certeza que mexem no preço e já vai lá e altera rapidamente. Antigamente, quando eu comecei com a representação comercial, eu tinha esse feeling de ficar mandando tabela toda semana para o cliente. E tinha uns que falavam assim: meu, nem precisa ficar me atualizando, porque aqui a nossa margem ela é altíssima. Mesmo que aumente um pouco o produto, não vai impactar aqui na nossa venda. Só que hoje não dá para ser assim, gente. Hoje não dá. Nós temos muitas lojas de produtos naturais nas principais capitais, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Florianópolis. Não dá, gente. Não dá para ser desse jeito mais. Nós precisamos estar sempre atualizados. E assim, não é só quando o preço sobe, é quando o preço desce, que se você também vacilar nessa descida, você começa a perder mercado, principalmente com os itens aí que são chamariz. Um exemplo, o Damasco. Né? O Damasco, gente, há 10 dias atrás, ele estava 100 pau o quilo. Hoje caiu para 77. Hoje a gente acha Damasco R$ 77, R$ 80 o quilo. Então é muito diferente. Castanho do Pará também caiu de uma vez. Então, assim, são coisas que a gente precisa estar ligado no mercado, que é o concorrente está ligado antes de você, já ajustou o preço dele lá e balbal, meu amigo. Exatamente. E o sétimo e último erro que a gente trouxe aqui, Bart, que a gente poderia ficar a noite inteira falando de N erros que existem, mas na mentoria a gente tem muito mais tempo para falar. O sétimo, eu até adiantei, misturei com o sexto aqui, mas ele vale a pena ser falado mais aprofundadamente e separadamente, que é não aumentar preço por medo de perder cliente. Ah, porque a castanha do Pará agora, gente do céu, eu tô comprando a R$ 100 o quilo, 110. Não, se eu colocar 180 o quilo, eu não vou vender. Se eu colocar R$ 200 o quilo, eu não vou vender. Então, não vou aumentar, e aí você mantém um preço a 120 o quilo, pagando R$ 100 o quilo. Esse erro, gente, quebra o seu negócio. Ele quebra o seu negócio. Até porque, falando em precificação, e aqui eu poderia ter que colocar como um oitavo erro, ou um bônus, ou um plus, que é o seguinte: se você paga R$ 100 e vende a 120, pasme, vocês não têm R$ 20 de lucro. Vocês não têm, tá? Não sei se você sabe isso, mas você não tem. Se você compra 100 e vende a 120, você está tendo um prejuízo gigantesco. Porque você tem que considerar imposto sobre a venda, você tem que considerar a taxa de máquina de cartão, tua taxa de desperdício, teu rateio do custo fixo. Tudo isso, é claro, que se for para entrar no detalhe para te explicar o porquê disso, é só na mentoria, não tem como fazer isso numa live. Mas esse 20 que você está cobrando mais não é lucro. Não é. Os alunos da nossa mentoria viram que se você colocar 60% de markup na tua loja, no teu produto, ou seja, comprou a 100 e vendeu a 160, teu lucro é zero. 60% de markup, você malemato paga tuas contas físicas e teu imposto. 60% de markup. Tem gente que coloca a loja inteira com 60%. Então, gente, se você tiver medo que o seu cliente não vai comprar, você vai quebrar o seu negócio. Você pode fazer estratégias? É claro que você pode fazer estratégias. Se a castanha do Pará subiu muito, a inteira, a large, você pode trabalhar com outras castanhas. Fala um pouco de estratégias, Bart. Quando um produto dispara, por exemplo. Virou podcast, estou te entrevistando, Bart. Antes, deixa eu só trazer um outro pensamento aqui, antes que ele fuja, tá? Esse medo de aumento, gente, ele é muito sério, tá? Porque isso faz com que vocês paguem do próprio bolso desperdício e degustação em loja de produtos naturais. Faz com que vocês paguem isso, tá? Que eu tô falando, ó? Eu comprei aqui um amendoim lá no Hortifruti caramelizado, um amendoim caramelizado, só para exemplificar melhor para vocês isso daqui, tá? Eu já sabia que a gente ia chegar nesse ponto. Na aula de precificação, eu ensinei os clientes a considerarem as taxas de desperdício de produto. Ai, Bart, mas eu não desperdiço produto. Desperdiça sim.
E só um exemplo do amendoim caramelizado. Cada vez que você mete a concha nesse cara, o açuquinha caramelizado vai descendo. E não tem nenhum cliente que quer comprar esse açuquinha caramelizado que fica lá no fundo. O cara quer o amendoim caramelizado. A transportadora, para levar esse produto até você, põe caixa em cima e esse amendoim caramelizado vai se roçando um no outro e o açuquinha vai descendo aqui. Esse açuquinha no final, gente, do seu pacote de 10 quilos, ele se soma aí umas 500, 700 gramas. Que no primeiro momento você pode achar que é pouquinho. Mas em um ano, o quanto que é isso? É lucro da sua loja. É coisa que você deixou de colocar no produto e cobrar do seu cliente o açúcar que cai aqui. A degustação, que ele experimenta esse amendoim. Tá? O seu colaborador, que na hora que vai abastecer, come uns 3 ou 4. Então é o detalhe. É cuidar do detalhe. Aí vocês ficam caindo nesses negócios aí, né, Bruno? Loja de produto natural dá 10% de margem de lucro. É claro que dá 10%. Tu coloca a tua custa fixa, tua custa variável e não considera mais nada porque você tem medo de aumentar o preço, vai dar 10% mesmo, cara. Tu vai Se vender der, 100 se mil, der. 100 mil reais para sobrar 10 conto. Se der. Exatamente, exatamente. Outra coisa que é muito legal, que eu nunca vi uma loja naturais fazer, Bart, e eu peguei essa dica de um hortifruti, é todo produto que perdeu, caiu, quebrou, venceu, você colocar no fechamento do dia. Ficou rançoso. Então, por exemplo, sei lá, estragou 300 gramas de farinha de não sei o quê. Eu peso, deu 300 gramas, eu vejo o preço ali e eu coloco no fechamento. Hoje perdemos X reais desse produto. No final do mês, você vai ter uma taxa, que é de quanto você vai contabilizar quantos por cento de produtos que você perdeu, que você não conseguiu reaver com seu fornecedor. E aí você começa. Isso é só o que você rastreia. Fora isso daí que o Bart comentou, que é a raspinha do tacho. Mas isso não considera muito. Cara, no acumulado de quantos quilos, sei lá, que você vende no granel todo Uhum. mês, é muita coisa. Porque é 2% aqui que você deixa de contabilizar, é 3% ali de produto que você perdeu, que deu bichinho, que não sei o quê, que você deixou de contabilizar. Cara, isso no final do mês, 5, 6, 7, 8%. É muita coisa. No final do ano é muito dinheiro. Então, tudo isso tem que estar na tua margem de precificação. Não pode ser uma conta seca. Comprei a 10 no dia 16. Não pode, porque você vai estar trabalhando sendo escravo do seu negócio. Esse é o ponto. A grande maioria dos lojistas naturais que entram na nossa mentoria, infelizmente no Brasil a gente não tem cultura de educação. Essa é a verdade. A maioria dos pais não leem, a gente não aprende a ler manual, a gente não aprende a estudar primeiro e depois fazer. O Brasil, pela cultura e pela característica, é um povo muito fazedor. Isso é muito bom. Só que a gente precisa usar um pouco mais a cabeça. Então, a 2B ela vem no Brasil para profissionalizar o nosso segmento. Porque se a gente não se profissionalizar enquanto empresário, empreendedor, a gente vai quebrar. E no momento que a gente vive da economia, no momento que a gente vive de mundo, hoje já não tem mais espaço para amadorismo. Antigamente as margens eram muito grandes. Você tinha uma loja naturais para a cidade inteira. A pessoa ela não tinha opção de comprar no Mercado Livre, na internet, não tinha 10 lojas concorrentes, ela não encontrava produtos naturais no supermercado. Então você poderia colocar 500% de markup, 600%. Hoje não tem mais margem para amadorismo. Eu sempre digo que o que aconteceu no segmento de farmácia está acontecendo no segmento de naturais. O que aconteceu no segmento de farmácia? Antes aquela farmácia do João, farmácia do José, era uma, duas farmácias por cidade, colocava a margem que eles queriam e estava tudo bem. De repente vem Droga Raia, Drogazil, grandes redes profissionalizando o mercado farmacêutico e começou a massacrar as farmacinhas que não tinham gestão, que não sabia precificar, que não tinham uma experiência de loja, um layout de loja. Hoje você entra numa farmácia, parece que você está entrando no shopping. Exato. Entendeu? Tem padrão de atendimento, padrão de layout, tem um mix de produto absurdo. Então, se a loja de naturais não se profissionalizar, vai quebrar. E como que eu me profissionalizo? Estudando. Tu não vai aprender por osmose. Tu precisa beber da fonte de quem viveu isso e vive isso diariamente. Eu, Bart,
os lojistas naturais que a gente convida, que tem resultados extraordinários na mentoria. Certo, Bart? É isso? Me faz a pergunta que você tinha feito lá, que eu já não me lembro mais. Eu não lembro também qual que era a pergunta. Eu acho que era de alguma estratégia. Ah, tá. Lembrei agora. Você é o grande especialista de granel da nossa mentoria. Então, a gente sabe que o granel ele vive essa oscilação absurda, né? Então, essa pergunta não estava programada, tá? Ah, Mas vamos lá. Eu vou pegar o exemplo do que a gente viveu recentemente com a castanha do Pará. Você tem uma castanha do Pará que sai de, sei lá, 50 reais o quilo, vai para 100, 100 e tantos reais o quilo. Dá para eu fazer alguma coisa para eu continuar vendendo castanha do Pará na minha loja com margem de lucro, mesmo ela indo por esse preço absurdo? Tem alguma coisa que você poderia trazer como um bônus na live de hoje? sem dúvidas. Se você tiver com a sua equipe treinada e alinhada, sem dúvida você consegue fazer isso, né? Por meio de atendimento consultivo. Se a pessoa entra na sua loja só para comprar a castanha do Pará, aí fica muito complicado. Fica muito complicado. Mas quando ela entra só para comprar a castanha do Pará e você tem ali um colaborador consultivo, com certeza ele vai conseguir aumentar a cesta de compra dela. O que para você vai valer muito a pena. As pessoas ficaram muito assustadas com o preço da castanha do Pará. Mas, cara, ela caiu menos de 10% a venda na importadora. Menos de dez por Exatamente. cento. O brasileiro continuou comprando castanha do Pará. Algumas lojas caíram, a venda caiu, mas caiu menos de 10%. É muito pouco pelo aumento violento que teve da castanha. Então, isso está mais que provado que há um ano atrás nós vendíamos cenoura a 30 centavos. Hoje ela custa R$ 3 o quilo. 3,50 o quilo. Olha o tamanho da margem de aumento da cenoura. E continuam comprando cenoura. Assim, Exato. gente, não tem diferença. Lógico, a diferença são alguns zeros a mais. Mas é um consumo. É um consumo que se continua. Quem gosta de castanha de Pará vai continuar consumindo castanha do Pará. E outra, às vezes você aumenta a castanha do Pará. Todas aumentam, mas sempre tem uma que aumenta muito mais do que a outra. Então, às vezes você consegue comprar uma castanha do Pará quebrada com um preço melhor e consegue fazer ainda manter uma margem boa, né? Uma castanha média. Então, dá para você buscar alternativas para não ficar refém disso, ou a venda consultiva, aumentar o mix do cliente, como o Bart falou. Bart, é isso. Vamos recapitular então os 7 erros que os Bora. lojistas mais cometem na hora de precificar. Tu quer falar aí quais são os E 7? para quem chegou aí na metade final, lembrando que esses 7 erros eles estão englobados dentro de um e-book, tá? Que eu desenvolvi esse e-book, ele tá com a Kátia, tá? Então vocês chamem a Kátia, o número tá aí fixado, chama ela, tá? E pega o e-book falando aí desses 7 pontos aí para você tá dando uma melhorada na sua precificação. Ponto 1 foi precificar olhando o concorrente. Boa. O 2, a gente falou de precificar sem saber aí o custo fixo que você tem do seu negócio. Boa. O terceiro foi precificar olhando o bolso. Aquele cara lá que não vale, não vou Não colocar. vou colocar R$ 180 na castanha do Pará que eu não compraria e acha que ninguém vai comprar. Não considerar o valor do negócio. E, gente, esse não considerar o valor do negócio para a galera que não é boa em interpretar, assim como eu não sou muito bom em interpretação, não sempre me lasquei em português, viu, Bruno? Olha, eu sempre me lasquei. Gente, é deixar de lado a especialidade que tem no seu negócio. Se você tem uma especialidade, e existem várias, sabe? Você desenvolver o seu próprio mix de castanhas. Nenhum outro concorrente vai ter esse mix de castanhas. Porque você desenvolveu sozinho, a não ser que você venda para ele. Tá? É ter diferenciais dentro do seu negócio. E esquecer aí de valorizar isso. Tá? Então, Quinto ponto, descontos excessivos. Esse desconto excessivo, eu até queria trazer um exemplo, Bruno, que eu esqueci de falar, eu vou falar agora dos descontos excessivos. Gente, por que no Brasil
a Black Friday é considerada Black Fraud. Por que nossa Black Friday é considerada Black Fraud aqui? Porque, gente, nós não conseguimos dar tantos descontos. E por que diabo vocês querem dar pequeno do jeito que são? Os grandes não conseguem sustentar descontos absurdos na Black Friday. Por que a gente quer estar? Aí a pessoa fala assim, mas lá nos Estados Unidos não é assim. É, gente, porque eu já tive lá. E a Black Friday dos caras é assim, tem Black Friday de iPhone? Tem 5 unidades. Não é o estoque inteiro do cara. Não se sustenta. Não se sustenta. Tem Black Friday de várias coisas lá, mas com um número X de itens para se vender. Não se sustenta. Então, por isso que aqui é considerado Black Fraud. Porque os caras não aguentam não, gente. Não aguenta, tá? Boa. Vamos lá, 6º ponto. Não atualizar o preço a cada compra. Tá? Isso dá trabalho, dá, mas se faz muito necessário. 7º, medo de aumentar o preço. Maravilha. Então passamos aí, pessoal, pelos 7 erros mais cometidos pelos lojistas naturais na hora da precificação. Bart, o meu chat está travado aqui. Tem alguma pergunta no chat para nós sobre precificação? A gente tem mais 8 minutinhos aí. Tem. Estão perguntando aqui qual a média, a margem ideal do granel. Essa pergunta é caspiciosa e todo mundo quer saber essa resposta na mentoria. E a resposta para você é: depende. Depende de tudo que a gente falou, do seu custo fixo, da sua estratégia. Então, na mentoria, a gente responde com muito mais propriedade, explica o porquê depende, mas é um pouco de tudo que a gente falou hoje. Não dá para a gente trazer. Agora, o que eu posso te dizer é o seguinte: na grande maioria das vezes tem que ser acima de 100%, porque senão tua loja não vai se sustentar. Senão sua loja não vai sustentar. E você tem que ter estratégias. Vai ter categorias de produtos, você vai ter margens maiores, categorias de produtos, margem um pouco menor. Dentro da própria categoria, você vai ter estratégias ali com produtos que a gente chama de âncoras ou iscas, ou boi de piranha, que é aquele produto que você vai atrair o teu cliente, mas o teu foco vai ser vender o outro. Então, tudo isso que a gente trabalha na mentoria profundamente. Não dá para ter respostas rasas. Por isso que a nossa mentoria tem resultado, porque a gente trabalha cada tema profundamente. Assim como essa live de hoje é profunda. Não tem como a gente ter respostas rasas. Seria muito mais fácil a gente dar uma resposta rasa. Trabalha com 100% aqui, 200% ali, mas... Não, mas eu tenho certeza que tem pessoas que vieram para essa live, assim como tem alunos também que foram na minha primeira aula de precificação com a cabeça de que, assim, o Bart vai lá falar quantos por cento eu ponho na farinha, quantos por cento eu ponho no tempero, quantos por cento eu ponho no castanho de caju. Eu poderia fazer isso? Poderia, mas eu estou sendo irresponsável, gente. Ia fugir do meu propósito. Como que num grupo de 200 alunos da mentoria a gente fala para colocar 200% nas farinhas, sendo que eu tenho um aluno lá que paga 10 mil de aluguel e aluno que o prédio é próprio? Então, cada realidade é uma. Então fica a resposta aberta? Não, a gente ensina nossos alunos a fazerem o cálculo para eles desenharem as estratégias deles diante da necessidade do negócio deles, diante do contexto do negócio deles. E isso é o nível de profissionalismo que a pessoa tem que ter para fazer a gestão do seu negócio, e é o que a gente desenvolve ao longo de um ano na mentoria. E mais no chat aqui, Bruno, bastante gente aqui falando bem da mentoria, tá? Falando que vale muito a pena. Legal. Tem um chat aqui, do Narguizo Produtos Naturais. Eu falo que se dermos uma mini consultoria para o cliente, ele leva muito mais produtos. E eu falo para você um negócio, essa mini consultoria, se você conseguir fazer, explicando para ele algum tipo de benefício, não só para o corpo dele, mas para o bolso dele, relacionado ao que você está vendendo, você aumenta violentamente o seu carrinho de compra. Exemplo, tá? Vamos supor que você venda 2 tipos de cúrcuma na sua loja.
Tá? E falando em cúrcuma, então, tem muita gente achando que a Anvisa proibiu cúrcuma. Proibiu não, tá, gente? Só alertou sobre o consumo de cúrcuma extra pura aí que pode causar adesão no fígado, tá, gente? Então é só um alerta, não temos proibição nenhuma. Mas vamos dar um exemplo aqui de cúrcuma para você. Se ele trabalha com duas marcas de cúrcuma, uma Xing Ling Tabajara, que eu costumo falar, e uma cúrcuma, por exemplo, da catarinense. Tá? A cúrcuma da catarinense, por exemplo, você nem precisa consumir a pimenta para que o corpo absorva, já é uma substância bioativa. Então, quando você traz esse conhecimento para o cliente, cara, você já vendeu para ele. Porque ele já ia comprar outra cúrcuma, tendo que usar uma pimenta junto, ia ter que tomar 2, 3 cápsulas e essa outra vai tomar uma só. Então, é esse tipo de conhecimento consultivo que mais de 80% dos brasileiros não sabe ler uma tabela nutricional, não sabe ler uma etiqueta de composição. Então, quando você traz isso, você fideliza, você vende mais e você aumenta o seu carrinho de compras. Exatamente. O bom vendedor tem que saber conhecer aprofundadamente o produto que vende. Tem mais perguntas, Bart? Eu acho que é isso. Maravilha. Estamos com 57 minutos de live. Quero agradecer mais uma vez a presença de todo mundo aí. Essa live vai ficar gravada. Um baita de um conteúdo aqui. Tenho certeza que quem acompanhou fez muita diferença. Reforçar, quem quiser o e-book com os 7 erros na hora da precificação, manda mensagem para mim, para o Bart ou para a Kátia. Quem quiser o seu diagnóstico gratuito, esse é o momento. Toma essa decisão na sua vida, mudar a sua vida, entrar na nossa mentoria, mas antes disso, tem que passar por um diagnóstico, entender se a mentoria é para você, se você está no momento certo. Não é todo mundo que entra. Tem lojas que a gente não deixa entrar, porque a gente entende que não é o momento, mas se for o teu momento, nós vamos falar também. É o teu momento, entra que você vai arregaçar na mentoria, vai arrebentar, vai mudar o patamar. Na maioria das vezes a mentoria, ela se paga em pouquíssimos meses. E eu sempre digo que a mentoria para a loja certa, que está no momento certo, na maioria das vezes é o investimento de maior retorno que você vai ter na história da tua loja. Porque é diferente você comprar um produto para aumentar o seu faturamento. Você vai aumentar o faturamento global do teu negócio. E não só aumentar o faturamento, vai diminuir custo, melhorar a precificação, gestão, vendas. Então, realmente é uma mudança de patamar aí. É isso, Bart. É isso. E um pensamento aí para vocês, gente. A maioria das lojas, o problema não é a falta de cliente, é o preço mal feito, tá, gente? É o preço mal feito. Então é isso. Queria agradecer a todos aí pela presença. O e-book vai ficar com a Kátia. Amanhã ela manda para vocês, quem for pedindo lá para ela, tá bom? Obrigado, Bruno, mais uma vez aí pelo seu conteúdo, seu tempo. Acho que a gente conseguiu entregar o que a gente queria. E obrigado a presença de todos. Um beijo no coração para todos vocês. Obrigado, meu sócio. É um prazer inenarrável estar aqui com você. Beijo no coração de todos. Valeu.